Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 102, seu podcast do Pittsburgh Steelers, falando para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, do iTunes, Google Podcasts ou do Caixão, onde estão as nossas chances de playoffs. Sou Danilo Batista, seu host choroso nessa temporada, em mais uma semana, e estou aqui para fazer esse programa falando de Steelers e Saints. Tem a presença de Germano Coutinho. O jogo de hoje me lembrou um fato muito conhecido no mundo do futebol. Quando o Brasil enfrentava o México uma vez, o México fez a melhor partida de todos os tempos que eles já haviam feito contra o Brasil e mesmo assim perderam. Então, no outro dia, o principal jornal mexicano saiu com a seguinte manchete: jogamos como nunca, perdemos como sempre. E é justamente esse sentimento que eu tô hoje. Eu acho que a gente jogou além das expectativas, mas no final o resultado, infelizmente, foi o mesmo. Também para fazer esse programa, a presença do nosso glorioso chefe, Ricardo Rezende. E aí, pessoal, a gente está gravando esse podcast exatamente às 22 horas e 7 minutos, horário de Recife, depois desse fatídico Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints. Então, a gente está aqui na emoção. Esperem seja aquela cobertura com dados e tudo mais, conforme a gente faz ao longo dos jogos que a gente grava durante a semana. Então, vamos lá, eu tô vendo já aqui no Twitter ao vivo que vocês estão animados. Eu vi um podcast pistola, mas nem com ânimo pra isso, pra pistolagem hoje eu tô. Vamos lá, Daniel. Até porque esse não é o momento de pistolar, não. A gente ainda vai fazer podcast fechando a temporada 2018. Eu acho que, inclusive, em termos de fechar a temporada, acho que o primeiro tópico onde a gente pode começar nem é o jogo. É o que acontece com os Steelers para o encerramento da temporada. Na semana 17 a gente enfrenta o Cleveland Browns. Ele está marcado para o primeiro horário. A gente enfrenta o Cincinnati Bengals. É o hábito de jogar contra o Browns toda semana, todo ano. A gente vai jogar contra o Cincinnati Bengals. Está marcado para o primeiro horário, 3 da tarde de Recife, 4 da tarde de Brasília. E a situação é a seguinte: Steelers vence o Bengals, fica esperando que, o Cleveland Browns derrote o Baltimore Ravens, ou 2, que o provável Sunday Night Football entre Colts e Titans termine empatado. Se uma dessas situações ocorrer, o Steelers pega a vaga. A vitória do Browns coloca os Steelers com a seed 4, campeão da AFC Norte, e o empate entre Colts e Titans coloca os Steelers como o wild card, a seed número 6. Se terminar com a número 4, recebe o Los Angeles Chargers, que já tem a seed 5 garantida, e se terminar na número 6, vai visitar ou o Patriots ou o Houston Texans, já que o Eagles ganhou. Nesse momento, a seed número 2 está com o Patriots e a número 3 está com o Texans. Então, mantendo a lógica, que é o mais provável que vai acontecer, o jogo seria Steelers em Houston. As nossas chances são muito, muito pequenas, porque não é um problema ganhar um Cincinnati Bengals que já está com a temporada perdida. Já está sem Andy Dalton como quarterback, já está com AJ Green também na injury reserve. Jeff Driscoll está comandando o ataque do Cincinnati Bengals. O problema é contar que o Browns vai vencer o Baltimore Ravens, que ainda está jogando com embalo. Esse é um grande problema. E é por isso que a gente já está entrando nesse podcast com o clima de acabou a temporada. É isso, né? Acho que a gente resumiu bem a situação, então vamos falar do jogo. Pittsburgh Steelers 28, New Orleans Saints 31. Eu não sei nem... Vocês podem começar, gente. Eu não sei por onde é que a gente começa a falar desse jogo, não. Não é que seja chato, pode parecer chororô, enfim, mas é inevitável que não se fale a respeito da arbitragem, como ela influenciou diretamente no resultado desse jogo. Já passou muito da hora da NFL começar a revisar essas faltas de interferência que são completamente fantasmas. Eles não têm noção do tamanho que elas representam para o jogo. Foram 40 jardas naquela passe no início da partida, naquele passe forçado do Brees pro Camara, uma situação de 4ª-1 jarda, que a gente cedeu e, por consequência, de forma natural, o touchdown pro New Orleans Saints.
Isso interfere no jogo, como o Mike Tomlin já falou esse ano. Isso interfere no emprego de pessoas. O próprio emprego do Mike Tomlin, a gente sabe que ele pode estar, essa é uma discussão para depois, mas ele pode estar no hot seat, deve estar no hot seat. É emprego de jogador pela liga que acaba tendo enfim, eu não consigo nem organizar minhas ideias direito para falar sobre essa pataquada que foi a arbitragem no jogo de hoje. E a gente poderia passar a noite todinha falando do quanto ela foi decisiva. Teve aquela interferência do Hayden que eu discuto no final do jogo, no Michael Thomas, que eu discuto. Teve uma interferência claríssima do Michael Thomas no touchdown da vitória do Saints, que não marca. O Jay-Z foi até no Twitter na hora simplesmente revoltado porque o juiz não marca a falta contra o ataque, só são faltas a favor, só são faltas contra a defesa. É impossível jogar defesa na NFL hoje. O Morgan Burnett e o Lance foi perfeito e marcaram interferência também. É simplesmente impossível. Não tem como começar diferente do que falar isso, por mais que a gente saiba que tem 300 coisas do Steelers mesmo por trás. Se a arbitragem ela tá lá para que duas partes joguem de forma justa, a gente não teve condição de estabelecer esse jogo. A partir do momento que teve essas chamadas. Então, o primeiro destaque como ser diferente, vai para eles. Como você falou, Ricardo, é impossível a gente não comentar a atuação da arbitragem. Eu vou ser muito sincero, eu realmente achei que a arbitragem errou bastante, que, claro, influenciou no resultado do jogo, não vou mentir, não tem como dizer outra coisa, mas talvez diferentemente de você, eu tenho a opinião de que a arbitragem errou para os dois lados. Eu realmente acredito que foi uma atuação, assim, para ambos os lados ruim. Claro que ela foi caseira, afinal de contas, é também inevitável. Geralmente, toda arbitragem é caseira, pelo menos a grande maioria. O time da casa acaba sendo um pouco favorecido, não é nem por uma questão de vontade, de ser algo planejado, não é isso. É algo que simplesmente acontece. Ela realmente influenciou no resultado do jogo. A falta de pass interference no Camara, logo no início do jogo, foi absurda. Por exemplo, ela também errou contra os Saints naquele horse collar que eles deram do Taysom Hill na interceptação, que não foi, que ele puxou pela camisa, por exemplo, e por aí vai. Várias faltas de interferência no passe também, na minha opinião, não foram. Então, assim, a gente fica de mãos atadas. E, infelizmente, a gente vê uma temporada basicamente acabar porque a arbitragem na NFL é uma piada, tá? Eu acho muito difícil a arbitragem melhorar e dar água pro vinho de um ano pro outro. Não creio nisso. Não acho que vai haver nenhuma mudança significativa. E é por isso que eu defendo que certas faltas podem ser desafiáveis, ou deveriam ser desafiáveis. Eu realmente acredito que os técnicos teriam o direito de desafiar faltas. Tudo bem que é uma coisa subjetiva do juiz, mas às vezes um replay pode muito bem fazer o juiz voltar atrás, porque fazer a marcação ali na hora do calor do jogo é difícil. Muitas vezes eles erram, como erraram hoje. E por aí vai. E também essa questão da grande marcação de faltas, do exagero, dessa política da NFL de querer evitar lesões. Claro, evitar lesões é uma coisa muito nobre e tal, realmente tem que ser feito isso, mas chegou num ponto que basicamente eles estão tirando a essência do jogo, do futebol americano. Você não pode encostar no adversário que é falta, você não pode encostar no quarterback que é falta, você não pode fazer basicamente nada de mais rígido do que é falta. E a realidade é essa, o jogo, não digo que tá ficando chato, mas o jogo realmente tá ficando um pouco pior de se assistir, pelo menos é a minha opinião. Então, eu não gosto de falar de arbitragem, mesmo em momentos absurdos como esse. Quando teve aquela famigerada marcação do Jesse James, se o ouvinte lembrar, a gente já veio aqui pra não falar de arbitragem, então eu sei que é um fator que você nunca vai vir depois de qualquer partida e comentar, caralho, a arbitragem hoje foi sensacional. Eu não conheço nenhum esporte, nenhum grupo de arbitragem, nada relacionado com arbitragem que receba comentários positivos, que seja bem avaliado. Então, pra mim, a arbitragem ruim é pleonasmo. Mas qualquer jogo. A questão na NFL é que ela é pioneira, ela tem essa variável de que pode revisar algumas marcações de campo. Por que não pode botar essa questão de falta, essa questão das interferências, principalmente? Eu posso responder isso agora pra você.
Por favor, Germano. Tempo, simplesmente tempo. Mas aí, essa questão de tempo. Tempo é dinheiro. A transmissão do jogo gera dinheiro pra NFL. Se você botar mais possibilidade de desafio, o jogo vai durar mais, tá certo? Claro, você vai pensar, mas tem mais tempo de comercial. Talvez o jogo durando mais, as pessoas fiquem menos interessadas em assistir. Porque, convenhamos, o jogo já demora muito. Inclusive, Germano, recentemente, acho que nos últimos 2 anos, uma das grandes medidas de mudanças de arbitragem da liga é para acelerar o jogo. Eu discordo. Qualquer marcação, qualquer desafio que seja que tenha em campo, por mais óbvio que seja, você já come 5, 10 minutos do jogo. Qualquer coisa boba que seja. Aquela recepção do Brown mesmo hoje, que se estava na dúvida se ele botava com o pé ou não. Ali era claro que ele não estava. Mesmo assim, foi comendo tempo no relógio. Qualquer coisa na NFL, qualquer revisão leva tempo. Então, eu não acredito que essa questão não faria diferença com o que a gente tem hoje. Faria, porque teriam mais possibilidades de perder tempo, de atrasar, entendeu? Manteria os 2 desafios que cada técnico teria direito. Isso aí, de forma natural, os juízes vão ficar muito mais receosos ou muito mais seguros até para poder marcar algo, que é muita coisa que eles marcam na dúvida, muita coisa eles marcam realmente, como o Danilo falou, no desespero, na cabeça quente. É a primeira impressão que vai ficar. É um jogo muito rápido e cada ano mais os atletas estão ficando mais rápidos, o jogo está ficando mais rápido, cada ano mais a liga vai se tornando uma rap pass offense. Só a gente vê a evolução que vem tendo nas últimas temporadas, e essa questão de interferência não pode mais ficar parada. Essa questão de interferência tem que começar a ser revisada. Eu não digo nem para aplicar a regra do college de 15 jardas, porque senão realmente seria interferência toda a jogada. Para mim não é desse jeito. Para mim só seria o fato de revisar esse tipo de jogada. Para mim seria a solução mais simples para a gente parar com essa subjetividade nessas chamadas. Mas eu concordo totalmente com você, Ricardo. Eu acredito que realmente não vai atrasar demais o jogo, sinceramente. E mesmo que atrase um pouco, é muito melhor atrasar, mas para ter um resultado justo, para ter um melhor desempenho dentro de campo, tanto dos times como da arbitragem, do que você não querer fazer isso simplesmente e puramente por questão de tempo. O que eu falei agora é o que eu imagino que seja o motivo por trás, a opinião da NFL em si. Mas a minha opinião é igual à sua. É que deveria sim ter essa questão de desafio para falta. E eu também concordo. Eu acho que os desafios já existem e poderiam ser muito bem usados para isso também. Eu não vejo porquê, assim, na verdade, eu vejo sim, mas eu discordo totalmente da NFL em não aceitar fazer isso puramente por uma questão de tempo. Enfim, se a gente for falar de arbitragem, você pode colocar também o critério que arbitragens da NFL não são completamente profissionais, eles são pessoas contratadas para trabalhar na NFL naquele período e depois eles voltam para seus empregos normais, então diminui a possibilidade de especialização dos árbitros ali, mas, de novo, eu nunca acho muito produtivo ficar falando de mesmo quando você sente que o seu time foi prejudicado. Eu queria falar do jogo em si. Só uma última coisa que eu queria deixar bem claro, é como eu falei no começo do programa. Eu achei que a arbitragem sim errou, que ela influenciou o resultado do jogo, mas, de novo, eu acredito que ela errou para ambos os lados. É diferente do que aconteceu no jogo contra os Chargers, que ali foi claramente uma arbitragem tendenciosa. Hoje não. Hoje eu acredito que, digamos assim, a interferência da arbitragem ficou dentro daquela ruindade de sempre. Agora, contra os Chargers, não. Contra os Chargers, realmente, teve alguma coisa a mais. Então vamos lá, gente. Vamos falar do jogo em si, desse 28-31, semana 16. O que vocês destacam desse jogo, de positivo, negativo? Acho que não faz muito sentido a gente ficar separando também, não. O que vocês viram de legal desse jogo? Bom, eu vou começar falando dos nossos wide receivers, principalmente do Antonio Brown e do Juju. O Juju sofreu fumble no final do jogo, beleza, tal. Acontece, infelizmente foi um erro que nos custou o jogo. Mas enfim, eu vou comentar sobre os dois porque foi uma atuação muito boa. Parecia que a gente tava alternando. Um drive era do Antonio Brown, outro drive era do Juju. Era um ou outro sempre fazendo big plays, sempre nos salvando em terceira descida, em quarta descida, feito foi no final do jogo com o Antonio Brown. Então, assim, eu não sei nem a numeração dele, não sei nem os stats, é como a gente falou. A gente tá fazendo meio que na emoção aqui. Eu sei que o Antonio Brown teve 2 TDs, mais de, acho que 120 jardas, ou algo próximo disso. Germano, você quer abrir a boca agora? Você quer ficar surpreso? Vai. Antonio Brown, 14 recepções, 185 jardas e 2 touchdowns.
Nossa senhora. Juju, 11 recepções, 115 jardas. Meu amigo, cara, então peraí, os dois juntos tiveram 300 jardas? É isso mesmo? Exatamente. Puta que pariu, bicho. Puta que pariu. Meu irmão, é a melhor dupla de wide receiver da liga, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Antonio Brown com 15 touchdowns na temporada. O Juju dominando o jogo, quase todo o jogo, sendo, na minha opinião, ele foi melhor que o Antonio Brown na temporada. Claro que cada um tem seu ponto forte, enfim. Mas eu realmente acredito que o Juju teve uma temporada melhor. Mas, enfim, é a melhor dupla da NFL. Eu acho que não existe discussão. E, porra, é muito broxante, velho. Puta que pariu. 300 jardas combinadas e a gente perde o jogo. Ainda mais do jeito que foi. Juju sofrendo aquele fumble. Irmão, que raiva, bicho. O jogo do Big Ben, né? Big Ben teve quase 400 jardas. Foi 33 de 50 e 300 jardas com 3 touchdowns. Teve alguns passes que ele não estava muito em sintonia, mas sempre quando o time tá precisando, lá no final do jogo, o Big Ben começa a aparecer, e foi assim que ele fez na virada da equipe. Foi é um assunto bastante polêmico que muita gente vem questionando nas últimas semanas, de por que o Steelers não vem equilibrando o jogo terrestre com o jogo aéreo. Até o Tony Romo, durante a transmissão, destacou que o Steelers é o ataque menos desequilibrado da liga, mas sinceramente hoje eu não entendi porque aquela chamadinha com o Ridley naquela situação de terceira descida, o do Ridley não é nem o que a gente pode chamar de um powerback. Eu particularmente acho o Jalen Samuels mais powerback do que o Steven Ridley. Eu queria muito pegar a proporção de... O Ridley teve 2 fumbles nessa temporada, beleza? Eu queria muito pegar a proporção de toques na bola fumble dele, porque ele não tocou muito na bola desde aquele jogo contra o Browns, quando ele soltou também, entendeu? E ali a gente perdeu o jogo. Não tem como a gente não se lembrar daquele fumble do Toussaint contra o Broncos, que o Steelers estava se superando. Eu acho que o Steelers se superou muito hoje. Teve os erros, obviamente teve. Não tem como a gente não entrar nisso na defesa, mas de forma geral eles se superaram. A gente sabe as limitações que a unidade tem e conseguiu segurar o Drew Brees. Pelo desenho do jogo, por tudo que envolveu a partida, a gente acabou perdendo. Cedeu 31 pontos pro Saints jogando no Superdome, e isso aí não pode ser considerado ruim. Mas, paciência, fica um destaque positivo pro Big Ben. De forma geral, eu gostei do jogo dele, e destaque mais do que negativo pro Steven Ridley, que tem que ser o primeiro jogador a ser dispensado pelo Steelers. Não tem condição mais de Ridley seguir. Não, ele não volta nem pro avião, sinceramente. Ele não pode nem voltar pro avião, cara. Deixa ele em New Orleans mesmo e manda ele se fuder, sinceramente. Eu fiquei indignado não com a chamada, mas com o jogador que eles botaram, cara. É como eu falei até no QG na hora, meu amigo, tudo bem, o Samuels podia estar cansado, mas bota ele em campo, dá a bola pro Knicks, qualquer coisa. Meu amigo, só não bota o Ridley, porque o Ridley é conhecido por ter fumble, por soltar a bola. Bicho, foi ridículo, velho. Foi ridículo. Sinceramente, mudou totalmente o panorama do jogo. Beleza que logo depois a gente conseguiu bloquear o field goal, mas porra, realmente foi... É aquela coisa, você sentiu que o ambiente mudou, que o momento do jogo mudou. A gente tava num drive muito bom, comendo bastante relógio, correndo bem com a bola. Estávamos em área de field goal, o Boswell no jogo foi bem. Então, assim, era pra gente abrir mais 3 pontos aí de vantagem, que no final poderiam ter feito diferença. Mas não, o Ridley vai, solta a bola e deu no que deu. Sinceramente, o maior culpado da derrota foi o Ridley, na minha opinião. Para o ouvinte ter uma ideia, já relembrando, né, como foi decisivo assim, o momentum que o time perdeu, o Steelers vinha de um touchdown num drive de 75 jardas, forçou o punt do Saints, mais um touchdown, uma campanha de 66 jardas, forçou um free and out do Saints, e aí rola o fumble, aí a gente consegue bloquear o field goal. Parece que o momentum vai continuar com os Steelers, mas turnover on downs em 4 jogadas só,
touchdown Saints e a jogada derradeira, fumble do Juju. Então, depois dessa, morreu o restante do time, cara. Morreu o ímpeto que a gente vinha tendo no segundo tempo, no final do primeiro tempo e no segundo tempo, para pegar a vantagem de volta e construir o que parecia que ia ser uma vitória sensacional, que seria uma vitória sensacional em New Orleans contra o Saints, contra a provável seed número 1 da NFC. O roteiro estava escrito para um momento fantástico, mas essa quebra do momento acabou com o time. Até na hora, no jogo, eu comentei no Twitter, o Steelers não sabe aproveitar o momento quando tem com ele. É inacreditável, o time não soube aproveitar em nenhum momento dessa temporada, principalmente nas derrotas, que todas foram extremamente doídas. O Steelers não soube aproveitar o momento. É tão difícil recuperar, e eu acho essa variável do jogo que o pessoal passa tão despercebido, mas é tão importante. O cara fica confiante no jogo, o cara vai dar aquela aceleração um pouco mais para poder fazer uma jogada, vai estar com um tackle um pouco mais forte, enfim. E a gente perdeu o momento tantas vezes hoje que a gente conseguiu recuperar e mesmo assim não soube aproveitar ele em nenhum momento. Eu lamento muito isso, e essa questão de não aproveitar o momento, eu boto diretamente na comissão técnica, que chama jogada, o ataque que tem vezes que não sabe administrar muito bem quando está nessas situações, é o Butler que se emociona e manda aquelas blitz completamente desnecessárias e sempre fica alguém desmarcado no fundo e a gente acaba cedendo uma grande jogada pro adversário. Enfim, essa questão de momento realmente na comissão técnica. Eu espero muito, foi a primeira temporada só do Randy Fitz, né? Eu espero muito que ele aprenda para 2019, ele nunca teve experiência propriamente chamando jogada nesse nível da NFL. Sentindo um pouco mais como são as coisas, a gente pode ter um pouco de esperança para a próxima temporada, mas eu queria ver demais o Steelers aproveitando esse momento, fechando o jogo. O Steelers ele não consegue fechar os jogos. E, novamente, eu vou fazer uma retrospectiva. Nas derrotas foi do mesmo jeito. O Steelers não soube fechar o jogo. Eles ficam conservadores muito rápido. E isso tanto no lado do ataque quanto no lado da defesa. Por isso, tá 100% na comissão técnica. Essa temporada já era. É rezar que algo venha acontecer para ficarem um pouco mais ligados nisso na próxima temporada, em 2019. Exatamente. Vocês verem como esse jogo foi positivo para os Steelers. O Boswell não errou nenhum field goal, tá? Acertou os dois. A gente já falou desse desempenho absurdo do jogo aéreo, Antonio Brown, Juju. A gente já mencionou o desequilíbrio ofensivo que existe de passe e corrida, mas enquanto foi exigido a corrida, Jalen Samuels foram 12 carregadas para 53 jardas, 4.4, tá uma média aceitável de corrida, tá? Então, o Steelers jogou em um nível que bateu de frente com o New Orleans Saints. Não é aquele Steelers que estava todo mundo desanimado antes de jogar contra o Patriots. Não é o Steelers que estava, ok, a gente ganhou do Patriots, mas eles meio que atiraram no próprio pé com tanta falta. Foi um Steelers de imposição. Aquele Steelers que a gente sabe que aparece quando tem jogo grande pela frente. De novo, encaramos um jogo grande de peito aberto. A gente foi e efetivamente deu um jogo contra o Saints. Assim, a gente sai triste pela derrota, pelo que isso significa para o restante da temporada, para a última rodada, enfim, pela grande possibilidade da gente não ir para os playoffs, mas realmente a gente tem que sair do jogo com a cabeça erguida. É como eu falei no início do programa. A gente jogou como nunca, apenas perdemos como sempre. A defesa, na minha opinião, jogou bem. Claro, teve seus momentos de defesa dos Steelers, que a gente sabe, pelo menos nos últimos 5 anos, como é que ela vem sendo. Por exemplo, aquele field goal dos Saints nos últimos segundos do segundo quarto, onde eles tinham 44 segundos para andar bem umas 50 jardas, eles conseguiram para chutar o field goal. Então, assim, tem certas coisas que a defesa ainda falha. Mas no jogo de hoje, foram alguns three and out,
frente, a gente marcou relativamente bem. Claro, tem as falhas, tem aquele famoso linebacker contra wide receiver que impressionante. Eu não lembro nem quem foi no QG, acho que foi até o Caio, que disse que parece que o Keith Butler tem tesão em pensar em linebacker contra wide receiver e por aí vai. Mas no geral, eu acho que a defesa foi bem no jogo de hoje. Eu não tenho muita coisa a reclamar da defesa, não. Sinceramente. Também não. Não, a gente sabe como é difícil para esse ataque potente do Saints jogando no Superdome. A gente conseguiu, por exemplo, o Mark Ingram of Kamara. O Ingram teve média de 3.2 jardas por carregada e o Kamara, correndo para a bola, teve média de 3.3 jardas por carregada. Anulou pelo menos essa variável que a gente sabe que é muito potente. Não é todo time na NFL que consegue segurar essa dupla. Teve momentos no jogo que a defesa deu condição para o ataque. Como a gente sempre sabe, uma hora a defesa ela vai cair. Infelizmente ela cai mais no final do jogo quando precisa de fato segurar. Então o que acaba sempre ficando visível pra gente são lances capitais. Então esse lance do Kamara que o Hayden e o Sean Davis perderam tecos terríveis. É a 3ª-para-20 que cede no final do jogo. Enfim, do lado defensivo da NFL a gente sempre vai ficar lembrando desses lances. Foram capitais e que impactaram diretamente no resultado. A defesa também não apareceu na Red Zone. As 4 vezes que o Saints chegou na Red Zone, 4 touchdowns. O Steelers chegou 2 vezes, 3 vezes e anotou somente 2. No início do jogo já era para ter aberto uma vantagem considerável. A gente anotou 2 field goals no início da partida. Se fosse pelo menos um touchdown em uma daquelas campanhas, a gente estaria tranquilo, estaria bem. Enfim, né? A gente conseguiu anular o Benjamin Watson, sabe que ele tem uma alta afinidade com o Drew Brees, basicamente não foi envolvido. Não teve passe longo em direção aquela queimada em cima do Ted Ginn Jr. que a gente estava esperando de forma geral. Para essa conexão Michael Thomas e Drew Brees, ninguém na NFL consegue. Óbvio que a gente também não conseguiria. E incrivelmente, eu sei que vai ter gente que vai criticar. O Steelers fez os ajustes necessários no momento da partida para começar a segurar esse ataque do Saints. No início, como o Germano falou, botou muito a blitz do Mike Hilton, botou o Ken Sutton em blitz e isso acabava deixando o linebacker em cima do wide receiver. E no jogo a gente viu isso, depois não viu mais. Esse four-man rush do Tuitt, do Hayward, do Dupree e do Watt teve muito sucesso contra o Brady e eu classifico que teve muito sucesso hoje também contra o Breeze. TJ Watt é um mito. Sem brincadeira nenhuma. O que joga esse rapaz? Não é brincadeira, não. Ele tá jogando muito nesse final de temporada, jogando uma barbaridade. Foi um dos jogadores que trouxe o momento pra gente naquele saque que teve junto com o Hayward. Segurar Drew Brees é complicado. Você não tá menos de 30 pontos no Superdome, você não vai vencer nunca. E a gente não anotou 30 pontos, perdeu justamente o cara só anotou 28. E olha que a gente fez de tudo pra ganhar o jogo, viu? Meu amigo, até field goal bloqueado a gente teve. Interceptação, pô, ainda fez a função de turnover. Cara, e o incrível, bicho, é que a gente perdeu a batalha de turnover, porra. É impressionante quando a gente consegue uma interceptação, quando a gente consegue que o Big Ben não tenha uma interceptação fora de casa, mesmo assim, a gente conseguiu perder a batalha de turnover. Mas, assim, sem brincadeira, falando sério, cara, a gente pode reclamar aqui de muita coisa, mas o que a gente não pode reclamar hoje é de falta de empenho do time, porque nós tentamos de tudo. A gente teve interceptação, teve field goal bloqueado, a defesa forçou alguns train out, o ataque foi muito bem no jogo, Antonio Brown quase 200 jardas, Juju mais de 100, não sei o que. O Tomlin não desafiando jogadas que ia perder, e por aí vai. Realmente o time se comportou muito bem. A gente só perdeu porque simplesmente estávamos fora de casa, em um dos ambientes mais hostis da NFL, um dos estádios mais difíceis de se jogar,
contra um quarterback que vai ser Hall da Fama, um dos melhores quarterbacks da história. E assim, perdemos o MVP da temporada, né? Muito grande. Oi? O MVP da temporada, né? Justamente. Postou no final, porque é o MVP da temporada. Justamente. A gente perdeu. Olha, a gente fez de tudo pra ganhar. E a gente podia ter ganho? Podia, realmente. Não era nosso dia, velho. Simplesmente não era nosso dia. A realidade é essa. Tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente perde. Hoje a gente perdeu. Não tem o que fazer. Esse o exato sentimento que tá batendo aqui no momento. Inclusive, com relação às perguntas da audiência. A gente não vai também se estender tanto falando do jogo. A gente também não vai se estender muito falando de futuro dos Steelers. Acho que nem vale a pena nesse momento. Nem é o estilo desse podcast entrar tão de cabeça, tão imediatamente após os grandes momentos para falar do que vai acontecer. A gente ainda vai entrar num episódio fechando a temporada, independente do que aconteça na semana que vem. Então, se vocês estiverem vendo as perguntas dos nossos ouvintes, se tiverem alguma que vocês queiram pensar, fica à vontade. Porque olhando aqui, não vejo nenhuma que esteja direto no jogo. Quando fala do jogo tem que mandar todo mundo embora, o que é que a gente faz? Como é que para de chorar? Tem uma pergunta então. Rapaz, é porque também eu acho que hoje foi o recorde, né, de perguntas, ou talvez mensagem. Foi. É justamente porque eu não consigo selecionar. Não. Peraí, eu tenho um aqui. Eu tenho faça, um também. Germano, faça. É do JH, do Black Dead Day. Ele pergunta o seguinte: seria essa derrota pior que a contra New England no ano passado, da temporada passada? Eu acho que essa pergunta é interessante. Ok, essa é interessante, bem focada no jogo. Ai. Eu adianto e digo que não. A derrota pra New England na temporada passada foi a do Jesse James, não foi? Foi. Rapaz, então não. Essa não foi pior do que aquela, não. Também acho que não foi, não. Foi uma outra pergunta, porque realmente são situações extremamente similares. Você deu uma virada no final do jogo pro MVP da temporada e a gente tem que ir atrás pra virar o jogo, chegar bem próximo disso e não conseguir. Mas não foi pior, não. Aquela foi pior, aquela do Patriots, porque a vitória tava na mão e aí vem uma punhalada gigantesca, leva a vitória, leva seu coração embora junto. É porque é pior. Naquele jogo a gente teve a sensação basicamente da vitória porque confirmaram o touchdown e depois foram rever. Isso, exatamente. A gente não teve essa sensação, podemos dizer. A gente teve até o finalzinho do jogo, quando você virou, mas a gente não recuperou isso. Isso. E outra coisa, contra os Patriots. É aquela coisa que ficava engasgada, que não descia. Aquele negócio que toda temporada a gente perdia de formas cada vez mais absurdas. Então, assim, até pelo adversário, aquela ali foi muito pior. Eu consigo identificar um padrão aqui nas perguntas, que tem muita gente questionando a respeito do fake. Então, o nosso grande Gebrica Dantas, a Valpese, por exemplo, eles estavam questionando muito. Estão questionando bastante esse chamado Doutor Oliveira também. Aquele fake que o Tony chamou, o Tony depois do jogo falou que foi a responsabilidade dele sim, ele que quis chamar, e eu mantenho o que falei na hora do jogo. Eu não vou crucificar a chamada, eu gosto da ousadia. Não deu certo. Se dá certo, a gente tá aqui querendo fazer uma estátua para o Mike Tomlin pela coragem de ter chamado isso. Não deu certo, como o Germano disse, paciência. Foi por pouco. Mas eu tendo a não crucificar chamadas ousadas que vão trazer a vitória pra gente. Por mais que possa ser, você, caro amigo ouvinte, possa não gostar disso, Tony tá lá para deixar o time, na opinião dele, na melhor posição para vencer o jogo. Ele acreditou que aquele fake poderia deixar o Steelers da vitória, basicamente. Não deu. Então, paciência. Mas eu não crucifico nunca uma chamada com essa ousadia. Eu crucificaria se fosse algo absurdo. Eu não achei isso aí um absurdo completo. Foi pouco, foi por polegadas, por milímetros que o Knicks não conseguiu essa primeira descida. Movou. Paciência, seguir. Eu não é nenhuma pergunta, mas eu também queria destacar a mensagem do Igor Guerra, que ele falou assim: Juju não merecia aquele fumble. Concordo com você, amigo. Concordo plenamente.
eu vou ser o chato, Não merece não, mas também a gente não pode passar a mão na cabeça dele. Você que nem foi o Paulo no nosso grupo. Dói demais, dói muito. Ver aquela imagem do Juju chorando na sideline dói, mas passar a mão na cabeça não. Se passar a mão na cabeça, ele não vai crescer. E o Juju é muito novo. O Juju já estava nervoso. Não é a primeira vez que a gente vê o Juju, até pela idade mesmo, podemos dizer. Ele consegue equilibrar muito bem o momento de maturidade, mas também quando a imaturidade ele aparece, é muito grande. É igualzinho o Antônio Brown. O Antônio Brown até hoje já está na casa dos 30 anos. Tem momento que a gente sabe que o Brown não tem cabeça, é totalmente imaturo. Quem diria o Juju? E novamente, isso não é uma crítica para ele. O cara é muito novo. Tem 22 anos, já leva uma responsabilidade gigantesca. É um dos 10 melhores wide receivers hoje na NFL, mas passar a mão na cabeça dele é uma coisa que desculpa, não vou passar. Desculpa, Germano, eu tô muito pistola. Não é nem a questão de passar a mão na cabeça, é porque realmente o cara, como a gente também já comentou, Ricardo, em momentos anteriores, cara, o Juju talvez seja o melhor jogador da temporada até agora pro nosso time, pros Steelers. Então, assim, ele errou no momento? Errou. Sofreu fumble? Sofreu. Mas é aquela coisa, eu não acho que ninguém esteja passando a mão na cabeça dele, não, sinceramente. Ele tava chorando lá, porque realmente ele ficou desolado. E assim, acontece, cara, acontece. Eu só fico triste, claro, pelo fumble e tal. Qualquer pessoa ali ficaria. Se fosse qualquer um, eu ficaria triste. Mas eu fico muito mais triste pelo Juju, porque é um cara que é querido por todo mundo. É um cara que vem tendo um desempenho fantástico na temporada. É um cara que muitas vezes nos salvou em diversos jogos, fazendo recepções maravilhosas e difíceis. Então, assim, uma jogada até simples ali no meio do campo, que ele tava tentando o máximo para chegar na área de field goal do Boswell, pra gente tentar empatar o jogo. E por azar, porque eu realmente acredito ali que foi azar, inclusive se ele não tivesse tentado girar o corpo, ele teria encostado o joelho no chão e a jogada teria terminado. Eu realmente acredito que aquela jogada foi azar, e por azar dele, sofreu o fumble e deu no que deu. Então, eu fico muito triste, e fico mais triste ainda por ser com o Juju essa questão. Eu realmente acredito que ninguém esteja passando a mão na cabeça. Só pra aumentar, deixar nossos amigos ouvintes e o senhor e todos nós, né, de forma geral, mais tristes com esse fumble. Foi o primeiro fumble da carreira do Juju. Inacreditável. E o fumble do Ridley foi o 24º, né, mais ou menos. 11º. Quase. Mas se você for levar em consideração o volume de jogo que o Ridley tem, isso é muita coisa. Sim. Essa temporada ele teve, eu pesquisei aqui quando o Germano falou da primeira vez, foram 29 toques na bola nessa temporada só com os Steelers e 2 fumbles. Ou seja, um fumble a cada basicamente 15 toques. Que absurdo. Isso aí é demais, não dá pra seguir com. Cara, será que tem alguém na NFL com uma porcentagem maior? Eu acho difícil, sinceramente, eu acho difícil. Ter alguém na NFL. Não. Eu realmente acho difícil. Algum jornalista falou na timeline pouco depois do lance, nós havemos de concordar que o cara não é o running back número 4 do Steelers à toa, né? Não, tudo bem. Ele tá no roster como running back número 4, não tem nenhum problema com isso. A questão é botar ele naquela situação de jogo. Pra mim, é um erro crasso do Tomlin, do Fichtner, porque a chamada, você pode até falar alguma coisa. Era uma situação óbvia de corrida, você pode dizer que devia ter arriscado um passe, devia ter sido mais agressivo, não sei o que eu até discordo, inclusive, eu realmente acho que deveriam ter corrido com a bola. A chamada em si, você pode até questionar, enfim, por ter sido muito óbvio, mas o que não me desce até agora é o personnel, são os jogadores que eles botaram em campo, focado, claro, no Ridley. Eu até pensei que eles, quando o Brown, o Big Ben chegou, seria um play action. Eu jurei que seria um play action, porque na hora o Big Ben deu uma olhadinha pro Brown, eu jurei, eu porra, ainda bem, mantém a hot rate. Hoje, quando o ataque não consegue andar passando a bola, beleza, aí a gente realmente tem que envolver o jogo terrestre. Mas hoje o ataque estava andando divinamente bem, com o Big Ben mandando bola para Brown e para Juju. Não tinha para que inventar uma corrida com o Ridley. Não surpreendeu ninguém, não surpreendeu absolutamente ninguém. Não dá, mas pode ser falta de experiência do Fit, né? Espero que ele amadureça bastante nessa off-season para quando for 2019 evitar esse tipo de coisa que
Não dá. Se você tem um momento do jogo a seu favor, continua, não precisa inventar. Isso é muito Steelers. Os Steelers vão inventar essas coisas. Se partir do momento que a gente vê que isso acontece no ataque, a defesa novamente vai cair nos ombros do Tomlin. Lembrando que mesmo que o Ridley tivesse batido o joelho no chão, mesmo que ele tivesse down by contact, não seria a primeira descida. Porque ele não conseguiu chegar na marca do first down. Ele foi parado antes. Então, assim, mesmo que não tivesse ocorrido o fumble, a jogada não teria dado em nada. Ah, beleza, poderíamos ter estado field goal? Poderíamos. Mas realmente, ter convertido a terceira descida não rolaria de qualquer modo. E surge um número bastante bizarro na TL. Acredito que vocês vão ficar chocados também. Esse foi o 11º fumble de alguém que o Big Ben mandou a bola no último quarto ou na prorrogação, quando o Steelers está perdendo por pelo menos uma posse de bola, o jogo está empatado. É a 11ª vez. Ricardo, eu acabei de ouvir uma motoca, bicho. Eu juro por Deus que eu acabei de ouvir uma motoca aqui. Agora pode passar. Pode passar uma carreata, meu filho. Não, é mau presságio, pô. É mau presságio. A motoca só aparece quando acontece coisa ruim. Para aspectos de comparação. O Tom Brady tem 4 fumbles que o companheiro sofreu fumble. No quarto, o jogo está empatado ou perdendo por uma posse de bola 4 vezes na carreira, em 18 anos. O Aaron Rodgers teve 4 vezes isso, sendo 3 vezes nos últimos 9 jogos. E o Drew Brees teve 8 vezes. O Big Ben é o líder na história da NFL com essa marca. 11 vezes. O Big Ben entregou a bola na mão de alguém e alguém entregou ela. Isso porque... Não. E isso porque, por vários anos, a gente teve o Bell, que é basicamente o contrário do Ridley. É aquele cara que não sofre fumble. Aquele cara que pode morrer dentro de campo, mas fumble ele não sofre. Mas assim, a minha memória me diz que teve algum fumble do Bell que a gente efetivamente ficou, caralho, o Bell não larga fumble nunca. Não sei se eu Eu lembro 2013 contra o Packers. Foi o primeiro jogo de 100 jardas dele, ano de calor. Primeiro fumble dele também. Primeiro fumble da carreira dele, 2013 ele teve, acho que 2 fumbles na temporada passada, se eu não estou enganado. Eu até lembro que eu fiquei, poxa, o Bell fazia muito tempo que não soltava carne e tal. Mas eu acredito que nenhum deles foi exatamente no final do jogo. E ainda mais nessas condições. E a gente sabe que quando o jogo estava nesse nível, era bola no Bell. Resolve aí, enfim, ganha o jogo pra gente. E nessas situações, eu não lembro, posso estar enganado, o ouvinte pode estar me xingando agora, dizendo que eu estou errado, mas eu realmente não lembro de uma situação dessa agora de cabeça. Bom, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou dar uma passada geral aqui, só para mandar um alô, um grande abraço. A maioria do pessoal, assim, compreensivelmente, eles não chegaram a mandar perguntas. Eles, na verdade, apenas fizeram um comentário do jogo, ou enfim, desabafaram, como a gente também está fazendo. Então, assim, a gente agradece, claro, o envolvimento dos ouvintes, o envolvimento do pessoal do Twitter, porque... Assim, é até difícil pra gente estar fazendo podcast agora. A gente tá puramente na emoção e digamos assim, na brochada que a gente deu com esse jogo. E a gente compartilha, claro, do sentimento de vocês. É complicado a gente querer comentar depois de uma derrota sofrida dessas. Então, eu acredito que não tenha mais nenhuma pergunta não, Danilo. Pelo menos, só nenhuma pertinente ao momento. Tem algumas para falar de draft, para falar de demissões de jogadores, de membros da comissão técnica, que a gente pode falar depois da temporada, ou até mesmo no próximo programa, se for o caso, dependendo da pertinência, enfim. Mas perguntas sobre o jogo de hoje, eu acredito que não tenha mais nenhuma, não. Então, deixar um grande abraço aqui para todos vocês que mandaram seu comentário, seu desabafo e até sua pergunta depois do jogo. Meu amigo Vidrinho, Nájela, Antônio Oliveira, Fernando Magalhães, Marcos Felipe, Fernando Fagundes, Val Pezzi, Fabiano Mossato, Ernesto Dourado, Cássio Gabos Mendes interpretando Adriane Galisteu, um belo nome. Senhor Vitor Ian Lopes, parabéns pela sua escolha de nome. Gabriel Sateles, Eduardo Real. Eduardo, manda pra gente como é que se pronuncia esse seu nome, eu fiquei curioso agora. O Igor Guerra, o MV Prado, Fabiano Mossato, o Casar, Rafael, Sarah Anderson, que por incrível que pareça é brasileira, J. Brickashaw Dantas, Luiz Fernando, Bruno Luiz, Luciano Gabriel, o Henrique Oveio, o Dan Cordeiro, Pedro Botelho, Giancarlo Giordani,
Nossa, o @nolezaria, Marcos, @Marcos Lakers, Léo Lima, o Pet Malavolta, Gustavo Torres, o @InternaEu, Caio Mais Levanto, Alberto Henrique, Cássio AR, Eduardo Alex, Rafael Mendes, Júlio Machado, Caio César Roque, o P, a partir de hoje será apenas P, parabéns. Gabriel Barbie, Vitor Silva, o JH e o JP. Grande abraço Danilo, a todos vocês. Oi. Você acabou de desmascarar o fake do Caio. Eita! Não me diga. InternaEu. Parabéns, Caio. Ai. Sinto muito por ter revelado a sua identidade aqui nesse podcast. Mas para todos vocês ouvintes que mandaram sua mensagem pra gente, um grande abraço. Continue acompanhando todos. Semana que vem, a gente tem um Steelers e Bengals, que, como eu já disse, é o que oficialmente define o destino dos Steelers na temporada. Ele tá marcado, vamos confirmar aqui, acho que pro primeiro horário, né? Acabaram de anunciar que esse jogo foi mudado de horário para as 19h25. Muito bem, então tanto esse quanto Ravens e Browns vai ser no segundo horário, né? Do mesmo jeito, os dois times jogaram no mesmo horário. Eles anunciaram primeiro que a mudança do Ravens, eu até imaginei que eles iam querer que o Steelers fosse... até imaginei que eles queriam que o Steelers jogasse primeiro para depois ver aquela expectativa, né? Querendo ou não, esse jogo Browns e Ravens vai criar um mercado gigantesco lá em Pittsburgh se os Steelers ganham. Mas quiseram ir na mesma hora. Além vai ser disso... avião de pilha. Puta merda. Além disso, Indianapolis e Tennessee foi alterado para o Sunday Night Football. Obviamente, afinal, são dois times de divisão disputando diretamente entre si uma vaga nos playoffs. Então, eles dois já vão jogar sabendo o que aconteceu antes. Mas como só um empate tira um dos dois dessa vaga de wildcard, não, mentira, eles ainda podem ficar ambos fora. Então, eles vão jogar sabendo o que aconteceu, uma mínima vantagem para os dois. Então, Cincinnati Bengals em Pittsburgh Steelers para 7h25 horário de Brasília, Cleveland Browns em Baltimore Ravens também 7h25 horário de Brasília. Acompanhem esse jogo. Vocês querem dar matchups para a próxima partida contra o Bengals sem Dalton e sem AJ Green? Eu quero, não é nem matchup, eu quero dar apenas um objetivo. Vai lá. Meu irmão, é simples. Metam 9 touchdowns no Antonio Brown. Só isso. É só o que eu quero, é toda a bola no Antonio Brown. Chegando na endzone, bola no Brown, eu só quero isso, cara. Sinceramente, eu só quero que ele consiga o maior número de touchdowns da história da NFL em uma única temporada. O recorde é do Randy Moss com 23. Ele tá com 15. Faltam 9. Eu só quero isso. Não, mas assim, eu tô brincando, claro, mas a gente não tá jogando mais por nada, sinceramente. Tudo vai depender do jogo dos Ravens. Assim, ganhar o jogo contra os Bengals é obrigação. A partir do momento que a gente abrir uma vantagem de 2 touchdowns, de, enfim, 2 posses de bola ou algo do gênero, meu amigo, irmão, bem, só lança, velho. Só lança e pronto. Consiga o maior número de jardas que você puder, manda pro Juju, pro Brown, pra quem você quiser. Sinceramente, porque não vai ter o que fazer. É ficar com um olho no jogo contra os Bengals e outro no jogo dos Ravens. Não que eu acho que vai adiantar muita coisa, mas enfim, eu acho que nesse jogo é pra se divertir, é pra você tentar quebrar o maior número de recordes que você puder, sei lá. Realmente acredito eu que esse jogo seja pra você quebrar coisas individuais. Por exemplo, eu nunca recebi 30 bolas no jogo. É o dia, entendeu? É o dia, velho. É o dia. Só voltar pra uma coisa. Como os amigos do Pick Six BR postaram aqui no Twitter, a gente tá na hora de procurar já se o Baker Mayfield tem alguma instituição de caridade para fazer doação. Cada que eu penso um milagre na próxima semana. Porra, peraí. Faz muito bem. Começa a procurar por aí se tem alguma instituição de caridade que o Baker Mayfield apoia. A gente... Agora é só esse meu matchup mesmo. E uma coisa só, o Bengals não tem nada a perder na temporada, então esperem o Bengals então, literalmente pra matar no domingo. O Bengals vai adorar. O Bengals vai adorar mesmo acabar, enterrar a temporada dos Steelers. Se prepare que vai ser outro jogo daquele, né? Os últimos jogos dos Steelers todos decididos por faltando menos de 20 segundos pra acabar o jogo no último minuto. Não assuste seja também assim, não. E tenho certeza que se por algum milagre os Browns estiverem ganhando dos Ravens e a gente estiver ganhando dos Bengals, é como você falou, Ricardo, eles vão com capacete no joelho, cara. Não tenha dúvida, não. Eu não sei nem se o Burfict joga, não sei nem como é que ele tá,
Mas... O que o Bengals quer é isso. Germano, ele não só tá jogando, como ele fez mais uma das suas hoje. Ele deu uma voadora de capacete em cima de Nick Chubb. Que beleza. E não foi nem só com o jogador, né? Ele tava saindo hoje do jogo com um médico segurando ele pela mão. Que o nosso atleta ele deu quase um empurrão no médico pra se livrar dele. É um imbecil. Em pesquisa rápida, Baker Mayfield se juntou com o Barstool, aquele site meio humor, meio filho da puta que fala de esporte, e eles têm uma linha de produtos, camiseta, moletom do Baker Mayfield, que a renda é revertida para Special Olympics, atletas paralímpicos. Danilo, por favor, vamos botar o link desse negócio no texto do podcast, enfim, no Twitter, positividade. Em todos os cantos, por favor. Positividade, já começa a possibilidade dessa semana. É isso, é exatamente isso. Então, você ouvinte que tiver em condições de fazer comprinhas em dólar, vai lá, compra uma camiseta do Baker Mayfield, você vai estar ajudando pessoas que efetivamente precisam. Precisam mais do que os Steelers, inclusive. Então, entramos em considerações finais. Germano Coutinho, encerrando a sua participação por hoje nesse episódio. Bom, minhas considerações finais vão para o fato de que a gente, de novo, nós saímos de cabeça erguida desse jogo. Eu realmente gostei muito da atuação da equipe, do ataque, da defesa, até dos special teams eu gostei, não teve nenhum erro crasso, não teve nada demais que você possa apontar. O Boswell, inclusive, acertou os field goals que ele tentou. O Barry, para variar, é inconsistente, mas enfim. Então, minhas considerações finais ficam para o fato de que, realmente, a gente pode muito bem e provavelmente tá acabando a temporada agora, mas saímos de cabeça erguida. A gente saiu a gente tem que ter saído com vergonha das derrotas contra Broncos, contra Raiders, contra Chargers eu não vou falar porque a arbitragem, enfim, né, fez o que fez. Mas contra Broncos e principalmente contra Raiders, aí sim temos que ficar cabisbaixos porque realmente passamos vergonha. Mas contra o New Orleans Saints, do Drew Brees, futuro Hall da Fama, em New Orleans, fora de casa, enfim, nós não podemos ter vergonha da derrota hoje, sinceramente. Ricardo Rezende, despeça-se da nossa audiência. Antes, só fazer um comentário sobre o lance final do jogo, que marcaram a interferência do Joe Hayden em cima do Michael Thomas. Na hora se teve muita discussão, até o Germano no nosso QG perguntou se não dava para desafiar. Não poderia porque estava no 2-minute warning, mas era passível de revisão para a equipe de arbitragem de que a bola havia desviado na mão do Cam Hayward. Se a bola desvia na linha de scrimmage, então não tem interferência, podemos dizer, particularmente que o Hayden tem um contato com o Michael Thomas. Então acabou de sair aqui o Ray Fittipaldo, jornalista de Pittsburgh, ele acabou de falar que houve a revisão sim dos juízes na hora e o Al Riveron no final sempre ele bateu o martelo falando que não houve desvio na bola e manteve do jeito que estava o jogo, mas a informação é que a NFL estava atenta a esse lance, reviram e não deu em nada. Rapaz, assim, claro, a informação é do Fittipaldi, enfim, mas, cara, eu não sei em que tempo eles revisaram a jogada não, porque eu não lembro de ter dado uma pausa no jogo, tu lembra? Não teve pausa, mas a equipe de arbitragem da NFL foi a informação do Ray Fittipaldi. Tá bom, ele determinou que o Alberto Riveron reviu a jogada e que a bola foi desviada. E ele chamou de que ela não foi, de acordo com a fonte dele. E ele também falou que eles revisaram tão rápido, foi determinante, foi tão rápido que não acharam necessidade de parar o jogo para chamar o juiz de campo para rever junto com ele. Entendeu? Foi a decisão deles mesmo lá, que provavelmente devem ficar vendo os lances na NFL de forma geral para que eles possam chamar alguma. Não acharam que era passível por isso, então lá do Al Riveron não houve nada. Seja dentro desse contexto. É aquela coisa, assim como o Gordon simplesmente
parou de jogar por questão de conveniência dele, porque eu tô com um problema, não sei o que e tal. Não é porque ele vai ser suspenso, não é porque ele fumou de novo, não. É porque com certeza ele teve um problema e tal, não sei o que, vai cuidar da saúde mental. Ah, pelo amor de Deus, que história pra boi dormir, bicho. Não teve, o cara não tinha tempo nem de soltar um peido, vai ter tempo de revisar uma porra de uma jogada dessa? Ah, tem como não, velho. Sinceramente, isso aí a arbitragem é a NFL em si querendo tirar o dela da reta. Porque eu não digo nem que teve o desvio, pra mim foi inconclusivo. No lance, no replay que mostrou, realmente fica difícil. Pode ter tido? Pode. Pode não ter sido? Pode também. Não vou dizer que foi e que não foi porque eu não consegui definir. Mas, meu amigo, você dizer que a arbitragem reviu aquela jogada em 10 segundos pra dizer que não teve nada, tá de brincadeira comigo, cara. Ah, isso aí é história pra boi dormir, é pra tirar o deles da reta, sinceramente. Isso aí me deixa mais puto ainda com a NFL, porque ela não precisava ficar mentindo quanto a isso. Eu boto a minha mão no fogo que eles não revisaram a jogada. Eu acho impossível. Eu acho que eles deram sim uma olhada, mas foi como o Fittipaldi falou, eles não acharam que era determinante para o jogo naquele momento parar para rever, normalmente chamar o juiz de campo para rever. Não gerou polêmica, não gerou nada, podemos dizer, dentro de campo, então para eles mantiveram a chamada, como você disse, eles não vão parar toda jogada que tiverem polêmica, uma dúvida, mas acredito que o ponto principal seja que a jogada passou por Nova York e eles decidiram por eles mesmos seguir em frente, entendeu? Eu sinceramente não acredito não, mas enfim, siga a pelota. E também seria esse, de forma geral, o destaque final. Eu vi a ansiedade, a gente também, felizmente, agora já em dezembro, a gente está bem ansioso para entrar em todos os assuntos que vocês questionaram para a gente nas perguntas, e quem vai rodar na comissão técnica, quem deve sair, quem deve ficar, que jogador a gente não deve renovar, já olhar para o draft. A gente gosta muito de fazer esse trabalho, só fica muito triste de estar agora, 23 de dezembro, ter que ficar pensando nisso. Então, eu vi que vocês estavam com expectativa pelas perguntas. Vamos segurar só mais um pouco. Se tudo seguir como se está desenhando, a partir da próxima semana, basicamente, a gente entra de férias. Até lá, vamos continuar acreditando. Vamos continuar torcendo. Cira já precisou com a combinação de resultados muito mais improvável em outros anos, e a gente deu sorte de conseguir. Esse ano também, quem sabe a gente não consiga. O Browns está aí, tá um time bastante quente no momento, está jogando muito bem. Eu acredito que pro Browns, para eles, vale muito terminar a temporada pelo menos com 8 vitórias. Sair de 0 para 8 seria um crescimento muito grande. Então, pelo menos a gente vai ter alguém interessado em vencer o jogo. Vai estar jogando por algo. Então, vamos acreditar. Pelo menos essa semana, vamos seguir a torcida, vamos se prender com o que a gente tem. A partir de segunda-feira que vem, os playoffs, ótimo, cabeça nos playoffs. Caso não, cabeça na off-season. A gente não vai deixar sair daqui, vamos continuar fazendo trabalho, que é uma parte que a gente gosta bastante também. Obviamente, um Feliz Natal para todos e para as suas respectivas famílias. Grande abraço. É o que eu ia dizer agora. Ainda dá tempo, gente. Você que ainda não pediu um presente ao Papai Noel, por favor, peça uma vitória dos Browns. É o que a gente pode fazer. Então, Feliz Natal, gente. De verdade, a todos os ouvintes. E vamos ver no que dá. É isso, a mensagem final é exatamente essa, um Feliz Natal para todos vocês ouvintes e para as pessoas queridas de vocês. Aproveitem esse sentimento que vocês estão de abraçar Juju Smith-Schuster, mesmo depois de uma falha como aquela. Mandem mensagens de amor, mensagens de carinho para as pessoas que vocês gostam. O mundo pode se beneficiar bastante de mais amor circulando. Aí você lembra que estamos em semana de Natal. Você lembra daquele negocinho que vai lá em cima da árvore? Geralmente uma estrelinha, né? Então lembre que 5 estrelas é o que você vai clicar para dar lá pro Black Yellow Brasil Podcast no iTunes. Já deixa também uma avaliação e um Feliz Natal pra gente, porque afinal, depois de tanto trabalho a gente merece. Vai lá no Spotify, busca Black Yellow Brasil e clica no seguir também. Ajuda a gente a subir em todos esses rankings de podcast.
Segue @BlackYellowBR no Twitter e no Instagram para acompanhar todas as fotos de suéteres de Natal que estão pintando por lá dos jogadores dos Steelers. E vai fumblenanet.com.br para acompanhar todo o conteúdo dos Steelers e da NFL que a gente está gerando por lá. Toda semana tem Fumble na Net e mais 22 podcasts falando de outras franquias. Se você não é torcedor dos Steelers e está ouvindo esse podcast, existe uma boa chance de que o seu time tenha um podcast com a gente lá. Então acessa para conferir. A gente volta então na semana que vem para falar, sim, a gente ainda vai falar do resultado de Steelers e Bengals. Um grande abraço para todos vocês, Feliz Natal e até semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Every day when you log into ChumbaCasino.com, the ultimate online social casino, you get a free daily bonus. Imagine if you got daily bonuses in other parts of your life. I chose French fries over loaded French fries. I asked Stuart from accounting about his weekend, even though I don't care. I updated my operating system without having to call tech support. Collect your free daily bonus at ChumbaCasino.com now. And live the Chumba life. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.